dia chegou, esse dia tão esperado. Negros, negras e não negros, todos juntos, né? Ai, que coisa maravilhosa! Mas então, sejam todos, todas e todos bem-vindos e bem-vindas. A Universidade Federal do Paraná tem a honra de receber a comunidade, mesmo que virtualmente, para a solenidade de abertura do Congresso Brasileiro de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, o COPENI. O evento, que está na 11ª edição, traz como temática neste ano negras, escrevivências, interseccionalidades e engenhosidades. O objetivo é discutir as experiências coletivas dos corpos negros, em especial das mulheres negras, lógico, a partir da questão interseccional, isto é, a dupla discriminação de raça e gênero, bem como os cruzamentos com outros eixos de desigualdade social, como classe, idade, deficiência, diferenças linguísticas, sexualidade. Trata também das possíveis criatividades e resistências negras no contexto atual. Que bom, né? Que maravilha! Compõe a mesa virtual dessa solenidade de abertura o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca. O magnífico reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Miguel Sanches. O magnífico reitor do Instituto Federal do Paraná, professor Odacir Antônio Zanata. O superintendente da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da UFPR e coordenador do 11º COPENI, professor Paulo Vinícius Batista da Silva. É o cara, hein? A presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, professora Nicéia Quintino Amauro. A coordenadora do Comitê Científico da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, professora Aparecida de Jesus Ferreira. A coordenadora do Simpósio de Educação Básica no Colégio Dom Pedro II, professora Alessandra Pio Silva. A representante discente da UFPR e das comunidades de Terreiro, doutoranda Iagunã Dalzira. Agradecemos a presença virtual dos servidores e servidoras docentes, técnico-administrativos, pesquisadores e pesquisadoras, estudantes da Universidade Federal do Paraná e demais participantes, né, gente? Neste momento, convidamos para a fala de abertura o superintendente da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da Universidade Federal do Paraná e coordenador do 11º COPENI, professor Paulo Vinícius Batista da Silva. Boa noite a todas, todos, todes. É uma honra, uma alegria recebê-los virtualmente para o início do 11º COPENI. Eu vou iniciar saudando e pedindo licença para dar início ao nosso congresso, a Iagunã, nessa abertura representando as religiões de matriz africana e como doutorando as estudantes negras e negros da ABPN e da Universidade Brasileira. Gostaria de saudar o magnífico reitor da UFPR, professor Ricardo Marcelo da Fonseca, a magnífica vice-reitora da UFPR, professora Graciela Bolzon de Muniz, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Miguel Santos Neto, o magnífico reitor do Instituto Federal do Paraná, professora Odacir Antônio Zanata, a presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros, professora Nicéia Quintino Amauro,
A coordenação do Comitê Científico, professora Aparecida Jesus Ferreira. A coordenação do Simpósio de Educação Básica, professora Alessandra Pia. E ao Tribunal de Justiça do Paraná. Inicialmente, gostaria de agradecer a realização conjunta do 11º Copene, a Universidade Federal do Paraná e as instituições parceiras, a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, a Universidade Estadual de Ponta Grossa e o Instituto Federal do Paraná. Gostaria também de dizer que esse congresso começou a ser organizado no primeiro semestre de 2019, nós fizemos uma série de reuniões mensais no prédio histórico da UFPR no campus Rebouças, e no ano de 2020 tivemos que definir mudanças em função da pandemia do Covid-19. E as comissões organizadoras mudaram muito com a quarentena e com as redefinições do Congresso. As redefinições foram a manutenção das datas de 9 a 12 de novembro com evento remoto, e na Semana da África, no ano que vem, 2021, 24 a 26 de maio, a realização de um evento híbrido que aguardamos ter melhores condições sanitárias para ter uma parte presencial com uma maior presença, mas ainda seguindo as orientações sanitárias, pode ser que a gente tenha que fazer também um evento completamente remoto no ano que vem. Em função dessas mudanças, muitas pessoas que estavam trabalhando inicialmente tiveram que deixar de trabalhar, e eu gostaria de agradecer a cada uma que construiu coletivamente esse congresso desde o primeiro semestre de 2019, quando nós começamos as primeiras reuniões. Agradecer ao setor de educação que havia colocado no calendário acadêmico, e o Campus Rebouças seria a sede física do evento, que agora se tornou uma sede virtual. Ao colegiado do setor da educação, então, nossos agradecimentos. A reitoria da UFPR, que deu todo o apoio desde o início, e as diversas pró-reitorias, a pró-reitoria de extensão, a pró-reitoria de assuntos estudantis, a pró-reitoria de pesquisa, a superintendente de comunicação, que estão atuando com a gente na construção do congresso. Gostaria de agradecer ao Consórcio Nacional de NEABs, especialmente ao representante da região sul, o professor Delton Felipe, que trabalhou com a gente na comissão desde o início. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, representada pela professora Andréa Kominek e pela doutoranda Jussara Medeiros. A Universidade Estadual de Maringá, especialmente ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros, a professora Marivânia Araújo, o professor Hilton Costa, além do Delton Felipe já citado. A Universidade Estadual de Londrina, especialmente ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, representado pela professora Maria Nilza da Silva. A PUC do Paraná, especialmente ao Núcleo de Direitos Humanos, representado pelo professor Sérgio Luiz Nascimento. Ao Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Paraná, CONCEPIR, e nominando o professor Luiz Carlos dos Santos, que representa também a APP Sindicato. Muito obrigado pela parceria. Ao Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Paraná, especialmente aos coordenadores professor Paulo Borges e professora Edna Coqueiro. A 14ª Mostra Internacional de Cinema Negro, organizada pelo professor Celso Prudente, que é parceira do nosso 11º Copene. Ainda gostaria de fazer um agradecimento nominal a algumas pessoas que têm trabalhado no Congresso, e nominando essas pessoas eu agradeço a cada uma que contribuiu das diferentes formas. Então, da equipe local de organização, algumas pessoas que estão atuando permanentemente para a construção do Congresso, eu vou nominar representando as diversas comissões que têm atuado de uma forma tão competente para colocar o nosso Congresso nas diversas redes. Então, Natália Savione Machado, Nelly Gomes da Rocha, Kelvin Cade Nogueira, Adriana Inês de Paula, Tânia Aparecida Lopes, Andréa Rosendo, Juliana Hertz, Beatriz Vieira, Sara da Silva Pereira, Hebe Luiz Ribeiro Machado, Letícia Pequeno, Matheus Camilo dos Santos, José Carlos Apolinário e Gevan Antunes. Em nome de vocês, muitíssimo obrigado
e estendo um agradecimento às diversas comissões com as quais vocês têm trabalhado para a construção do nosso Congresso. Na expectativa de receber o Brasil para esse Congresso, a gente tinha expectativa de falar da negritude do Paraná e da negritude do Sul, né? E esse estado é um estado que representa muitas contradições brasileiras, porque construiu uma negação da participação de brasileiros negros e negras na construção de Estado na sua narrativa oficial durante boa parte do século XX, ao mesmo tempo está ancorado tanto no trabalho quanto na intelectualidade negra desde o seu início, né? E eu gosto de citar como exemplo que o Paraná, quando deixou de ser província e passou a ter uma independência de São Paulo, teve nomeado como primeiro presidente da comarca o Zacarias Góes Vasconcelos, o intelectual negro baiano que veio para cá para organizar as instituições e depois atuou aqui, né, a partir de 1853, organizou as instituições do Estado e depois foi trabalhar na corte e foi ministro no período imperial. Então, o início da organização administrativa do Paraná também é devedora dessa nossa herança afro-brasileira. E durante todo o tempo, então, de existência do Paraná, essa participação se faz fortemente nas mais diversas áreas, e não é à toa que a gente faria a parte... um outro exemplo, né, a parte presencial no campus Rebouças, que é um campus que homenageia a importância do André Rebouças e, em especial, do Antônio Rebouças, que veio aqui para o Paraná e trabalhou durante anos coordenando o trabalho de construção das linhas férreas, naquele projeto que esses intelectuais negros tinham de uma união latino-americana, de construir uma estrada de terra com vários ramais aqui no Brasil que chegassem até a capital do Paraguai e de lá cruzasse os Andes e fosse até Santiago. Então esse projeto de integração da América Latina passava pela construção inicial aqui no Paraná, e a presença dos ilustres engenheiros baianos aqui no estado, ela é retratada pelo nome do bairro Rebouças, onde fica um novo campus, né, que é o campus que abriga hoje a Faculdade de Educação da nossa universidade. Então, em nome dessa história, a gente gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos para esse encontro virtual, que é um encontro que continua um caminho de nosso fortalecimento enquanto Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras e em prol da igualdade racial. É importante falar também que nesse momento a gente está com, mais uma vez, né, com uma situação bastante complexa do ponto de vista tanto sanitário, mas também político, né, com vários ataques às políticas de promoção da igualdade racial, ao mesmo tempo que nós conseguimos nos últimos anos vitórias importantes. O nosso Congresso expressa isso, ele expressa uma adesão enorme. Nós temos 877 trabalhos que foram aprovados para apresentação nos simpósios temáticos, então uma larga adesão de todo o Brasil ao Congresso, uma participação de uma juventude negra com muita energia, uma juventude formada a partir das políticas de promoção e igualdade racial em grande medida. Então, a partir da entrada na universidade, na entrada nos programas de pós-graduação, nós tivemos essa reorganização da intelectualidade negra no Brasil, reorganização da participação negra em vários espaços de poder. Estamos ainda engatinhando nesse caminho, mas ao mesmo tempo já alcançando alguns resultados. Novamente, nosso Congresso expressa essa contradição, essa complexidade e a certeza que a gente vai atuar de uma forma convicta nesse encontro
para fortalecimento dessas políticas, para fortalecimento desse caminho de igualdade racial que a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negros representa, ao trazer para a academia brasileira a intelectualidade negra, que sempre teve pouco espaço, e a discussão sobre a igualdade racial. Então nós estamos a ABPN passou recentemente a fazer parte do conselho da SBPC. Nós temos algumas pautas importantes, tanto no plano nacional quanto no plano internacional de promoção da igualdade racial, na interseccionalidade com gênero, na interseccionalidade com diversidade sexual, na interseccionalidade com idade, que serão discutidas no Congresso. Nós temos a participação de professores e professoras, alunos e alunas de pós-graduação e principalmente de graduação de todo o Brasil, uma participação internacional cada vez mais forte no nosso Congresso, e a partir dessa grande adesão que nós tivemos, eu gostaria de encerrar essa fala de abertura dizendo que é uma honra e a gente recebe com um carinho muito grande virtualmente. Espero que cada um e cada uma participe efetivamente das diversas atividades e nos ajude a construir o Congresso do próximo ano. O 11º Compene traz para o UFPR, para o UFPG, para o Instituto Federal do Paraná, para o Tribunal de Justiça e para a sociedade brasileira, uma mensagem de igualdade a ser construída no encontro entre a ciência, o diálogo com os movimentos sociais, a crítica social e o ideal de igualdade. Muito obrigado. Bom congresso a todos nós. Convidamos para fazer uso da palavra a representante discente da Universidade Federal do Paraná e das comunidades de terreiro, doutoranda Yagunã Dalzira. Boa noite a todos e todas e todes. Em nome do Ilha Sérgio Bogum, eu cumprimento a mesa, cumprimento em nome do evento, cumprimento o senhor reitor. Estou muito feliz por estar participando, ter sido convidada para a abertura desta mesa, que a gente imaginava pela pandemia que não fosse acontecer o evento, mas ele está acontecendo pela nossa resistência e pelo esforço de todos. Gostaria também de dizer que quando eu participei do primeiro Copene, eu participei só enquanto participação mesmo de ouvinte, para aprender algumas coisas. Acompanhei, nós fomos para Goiânia, só não participei de 3 eventos, mas do evento de Florianópolis para cá eu já participei também com artigos, que para mim foi muito importante, não por estar participando com artigos, mas eu sempre quis também ajudar, interferir nas falas, falar também, participar falando, e uma forma de participar falando, um artigo já faz essa participação. Sobrevivência, interseccionalidade e engenhosidade negras. Isso para nós é muito importante, essa chamada, porque a gente está mudando o perfil, não só do Copene, mas mudando o perfil também nosso de entendimento do que é trabalhar essa negritude no Brasil. Eu gostaria também de dizer que para nós de comunidade de terreiro é super importante estar participando também. Quando eu participo aqui, eu não participo em nome de Yagunã, eu participo em nome das comunidades de terreiro também, que não tem oportunidade de estar aqui, então eu estou representando também de uma forma não consensual com todos, mas fazendo a minha parte, é o que eu sempre acreditei que a gente pode fazer e deve. E gostaria também de agradecer o convite e de dizer que participar de uma mesa como essa, nesse momento pandêmico, é super importante, porque mesmo com a pandemia a gente não parou.
não tem como parar. Eu acho que para nós de movimento negro, para nós de comunidade negra, para a academia, não tem como parar o processo, porque é através de nós que vai surgir também as mudanças, através da nossa força, da nossa luta, da nossa resistência. E talvez o momento seria esse mesmo para fazer, mesmo da forma que está sendo feito, muito trabalhosa, muito engenhosa, mas que a gente está tentando mudar um pouco o perfil desse Estado brasileiro, o perfil da negritude brasileira, o perfil da nossa força, o perfil das mudanças dentro da academia também. A sociedade cobra muito da academia, porque tudo tem que passar pela academia, mas sim, para as coisas serem cientificamente comprovada, é pela academia, é pela ciência. Então, por isso, a gente tem que buscar também através da academia para levar para os movimentos e fazer o inverso, a questão ida e vinda, né, desse movimento. Então, eu acho que é super importante, não é que eu acho, é super importante nesse momento a gente estar fazendo esse movimento, essa questão. Só o título falar de escrevivência já é muita coisa para nós, é muito importante para nós. A gente está colocando na história não só a nossa fala, mas também a nossa forma de ser. Convidamos para fazer o uso da palavra a coordenadora do Simpósio da Educação Básica no Colégio Dom Pedro II, professora Alessandra Pio Silva. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Meu nome é Alessandra Pio e eu tô aqui para convidar vocês, na verdade eu tô convocando mesmo nosso pessoal da Educação Básica para o Fórum, a segunda reunião do Fórum que vai acontecer no 11º Copene. O 11º Copene vem aí apesar das adversidades. Eu quero que todos sejam muito bem-vindos, todas sejam muito bem-vindas nesse evento que nós estamos construindo, que é o Simpósio de Educação Básica dentro do Fórum de Educação Básica, do qual eu estou aqui como representante e fundadora proponente, mas esse fórum não é de uma pessoa só, esse fórum é de várias mãos e está sendo tecido em todo o país, nas 5 regiões. Eu espero muito que você acredite nessa proposta, seja da educação infantil, do início do ensino fundamental, do primeiro segmento, segundo segmento, ensino médio, traga suas propostas e venha manter, sabe? Venha compor esse fórum, porque nós somos as vozes da educação básica. Nós falamos e nós construímos essa educação básica, que é o maior segmento do país. Eu conto com você, eu espero por você e a gente se encontra por lá. Convidamos para fazer o uso da palavra a coordenadora do Comitê Científico do 11º Copene e pesquisadora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora Aparecida de Jesus Ferreira. Boa noite a todas, todos e todes. Nós da BPN, Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros, que é uma das instituições que estão organizando o 11º Copene, Congresso de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros. Nós damos boas-vindas e agradecemos as pessoas que estão participando. E parabenizamos pelo grande número de inscrições, mesmo diante deste momento de pandemia. Agradecemos também as pessoas que foram avaliadoras dos trabalhos propostos. Os resultados desses trabalhos serão publicados em forma de anais e tanto as apresentações das sessões temáticas e entregas dos materiais ocorrerão na Semana da África em 2021. Desejamos a todos um excelente congresso e que possamos fazer ótimas trocas nas várias atividades propostas em mesas redondas, minicursos, conferências, lançamentos de livros e atividades culturais.
Agora, para fazer o uso da palavra, convidamos a presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, professora Nicéia Quintino Amauro. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todes. Nós, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Pesquisadoras Negras, a ABPN, uma das instituições que promovem o 11º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, que se inicia hoje, dia 9, na cidade de Curitiba, e termina no dia 12, nesse ano de 2020. Nós saudamos a todos os participantes e as pessoas que estão acessando essa mesa de abertura para congregar conosco um momento muito especial, que é o nosso 11º Copene. O evento traz como título Negras Escrevivências, Interseccionalidades e Engenhosidades. Nós, nesse último período, nesse ano, estamos passando por um momento de cuidado, de atenção no Brasil e no mundo devido à pandemia, e optamos por estar aqui nesse espaço seguro para conversar sobre essas 3 grandes temáticas, e teremos nesses próximos dias conversas em mesas redondas, conferências, minicursos, lançamentos de livros, atividades culturais, para que a gente possa nos alimentar nesse momento de distanciamento social, sabendo que, além da pegada acadêmica que todos nós valorizamos, o Copene também é um momento de congregação, um momento de afetividade, um momento de amorosidade entre nós, negros, negras e negres, e a gente espera manter esse espaço, que é um espaço de resistência dos acadêmicos negros brasileiros e do mundo também. A ABPN saúda a todos e agradece sempre a parceria das instituições que conosco fazem esse 11º Copene, em especial o NEAB da UFPR, e saudando a professora Meg Rayara, eu saudo a todos, todas e todes que aqui estão para conosco fazer esse 11º Copene. Sejam todos bem-vindos. Convidamos para fazer o uso da palavra o magnífico reitor do Instituto Federal do Paraná, professor Odacir Antônio Zanata. Olá, eu sou o professor Odacir Antônio Zanata, reitor do Instituto Federal do Paraná, e venho agradecer o convite ao IFPR e ao NEAB para participarmos desse grandioso evento que é o 11º Copene, onde temas de extrema importância serão contemplados, tais como contemporaneidades, engenhosidades, interseccionalidades e escrevivência, todos relevantes para a educação das relações étnico-raciais e combate ao preconceito e à discriminação. Inclusive, esse tema, a escrevivência, ele me remete a uma das multidimensões da sustentabilidade, que é uma área que eu estudo dentro da agroecologia, que é a dimensão cultural, onde se valorizam os saberes acumulados ao longo de várias gerações e também o diálogo de saberes, que é até preconizado pela Unesco. Eu quero aqui reafirmar o compromisso do IFPR com as políticas públicas voltadas à igualdade racial e com a educação das relações étnico-raciais, tanto que, em 2018, nós criamos os NEABs, com o objetivo de formação, produção de conhecimentos e realização de ações
que contribuam para a valorização da história, das identidades e culturas negras, africanas, afrodescendentes e dos povos originários, sempre indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, de maneira que nós possamos sempre combater a discriminação e avançar na valorização dessas políticas de combate ao preconceito e também à discriminação e também a valorização das relações étnico-raciais. Quero desejar a todos e a todas um excelente evento. Um abraço. Convidamos para fazer o uso da palavra o magnífico reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Miguel Sanches. Olá, eu sou Miguel Sanches Neto, professor de literatura brasileira, escritor e, neste momento, reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nesta condição tríplice, é uma honra muito grande fazer a abertura deste Copene, um congresso extremamente importante, principalmente num momento de retrocesso em nossa sociedade. Devemos demarcar nossas posições para que tenhamos uma sociedade cada vez mais plural. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, ela é uma universidade que tem cotas raciais, que trabalha com o vestibular indígena e que, portanto, luta para uma inclusão maior no ensino superior. Não só para a inclusão, mas também para a permanência dos nossos alunos em nossos cursos. Nesse sentido, criamos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, cuja pró-reitora é a professora Ione Jovino, uma pesquisadora comprometida com as questões étnico-raciais e que dá, através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, todo o suporte para os nossos estudantes. É um congresso muito importante que tem como centro a representação artística e tem como centro a discussão sobre as identidades. Nesse sentido, queria destacar a presença muito honrosa neste Copene da escritora Conceição Evaristo e também destacar o Festival de Cinema Negro. São através de representações dessa natureza, pela palavra, pelo visual, pelo cinema, pelas artes de uma maneira em geral, que poderemos colocar no centro da nossa representação de sociedade grupos que hoje são periféricos. A Universidade Estadual de Ponta Grossa ela tem um compromisso histórico com a inclusão, um compromisso histórico em modificar a sociedade, fazendo com que cada vez mais ela seja plural. Tenham todos um ótimo congresso e contem sempre com a UEPG. Neste momento, temos a honra de convidar o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, para suas considerações finais e encerramento desta solenidade de abertura. Olá a todos e todas. Eu quero dizer, em primeiro lugar, da grande satisfação da nossa Universidade Federal do Paraná em hospedar esse 11º Copene. Quero cumprimentar todas as instituições que organizam esse evento. A Associação Brasileira dos Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, o Consórcio Nacional dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e dos NEABs, particularmente dos institutos federais que têm tido um papel tão bonito. Quero cumprimentar também os nossos amigos do Instituto Federal do Paraná, da Universidade Estadual de Ponta Grossa e de cada uma das instituições que hoje está aqui presente. Cumprimentar cada um e cada uma que nos segue e cumprimentar, se me permitem, de modo bastante afetivo, o querido amigo Paulo Vinícius Batista da Silva, que, entre outras coisas, é o responsável, é o superintendente desse órgão tão inusitado aqui na nossa história da Universidade Federal do Paraná, criado em 2017, que é a CIPAD, a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, que quer levar adiante reflexões e práticas, precisamente que tenho certeza serão objeto, inclusive, da reflexão desse evento.
Eu considero que para nós é um grande privilégio hospedar esse 11º Copene, precisamente porque a universidade pública em geral, e a nossa Universidade Federal do Paraná não será exceção, é precisamente ser o locus da discussão e da ação desses grandes temas étnico-raciais. Em particular, a questão das experiências dos corpos dos negros e negras, particularmente nessa perspectiva da interseccionalidade, portanto, num elemento de complexificação necessária nesse debate e urgente desse debate, é alguma coisa que a universidade pode tanto contribuir. A universidade deve continuar exercendo o seu papel protagonista nesse debate fundamental. Quero mandar um abraço a cada um e a cada uma e desejar um excelente evento. Senhoras e senhores, com o encerramento desta solenidade, desfaz-se o dispositivo virtual de abertura. Convidamos a todos e todas e todes para a continuação do evento neste mesmo link do YouTube. Quando o Brasil resolveu cantar. Quem foi que pôs um lamento na voz da lavadeira? Quem fez aqui bate com candomblé e a capoeira? Quem trouxe um maracatu? Quem fez um maculelê? Mineiro, pau, coco, caxambu, bangulê, axiba, o lundu, o cateretê. Quando o Brasil resolveu cantar. Me diz quem foi que fez a dor se transformar, em som de carnaval, em batucada, em melodia, que força fez mudar toda a tristeza em alegria, quando o Brasil resolveu cantar. Que pôs o lamento na voz da lavadeira? Quem fez aqui bate com candomblé e a capoeira? Quem trouxe um maracatu? Quem fez um maculelê? Mineiro, pau, coco, caxambu, bangulê, axiba, o lundu, o cateretê. Quando o Brasil resolveu cantar. Me diz quem foi que fez a dor se transformar, em som de carnaval, em batucada, em melodia, que força fez mudar toda a tristeza em alegria, quando
agora com a conferência de abertura proferida pela escritora Conceição Evaristo. Tudo de bom, hein, gente? Conceição Evaristo. A Universidade Federal do Paraná agradece a participação e deseja um excelente congresso a todas, todos e todes. Vamos nessa!